Fala galera, bom dia. Vamos aí falar sobre a segunda revolução industrial e o imperialismo. A gente já havia começado a falar um pouco na última aula, né? Eu lembro da página 92, que eu anotei aqui até abaixo desse box aprofundando, né? Que já havíamos iniciado um pouco a falar sobre a revolução industrial. Então, vamos tentar fazer de forma breve aí, até porque eu quero dar esses dois módulos hoje. 19 e 20 de História 2. Segunda Revolução Industrial é a Revolução Industrial do século XIX, né, da segunda metade do século XIX, aí por volta de 1850. Essa é a Revolução Industrial não é mais a do carvão e do ferro, é a Revolução do aço, do petróleo e da energia elétrica, né? Então, a segunda revolução industrial ela teve, como é que eu posso dizer, novidades muito interessantes, como a energia elétrica, que permitiu o uso das máquinas de forma constante sem o uso do trabalhador, né? E isso teve reflexos sociais, com a diminuição do número de operários nas fábricas e também com a diminuição dos salários, já que os operários eram cada vez menos necessários à medida que as máquinas aumentavam e se tornavam mais eficientes. Então isso vai gerar uma série de problemas lá na Inglaterra. E inclusive o imperialismo que vai acontecer em virtude da Revolução Industrial não é apenas um imperialismo em busca de matéria-prima e mercado consumidor. Uma das estratégias, uma das coisas que os países desenvolvidos, né, sobretudo a Inglaterra nesse contexto aí, queriam também com a expansão imperialista na África e na Ásia, era escoar um pouco da população excedente que tinha na Europa para as colônias, né? A fim até de evitar conflitos internos dessas pessoas desempregadas com as pessoas que estavam se dando bem, né? Com o desenvolvimento da segunda revolução industrial. Então, o que eu queria que vocês pensassem aí, né, sem mais delongas, é que se embora ela tenha sido, né, se embora embora a revolução industrial tenha beneficiado muita gente, né? Tem enriquecido a burguesia inglesa e tornado a Inglaterra ainda mais poderosa do que ela já era. Por outro lado, essa revolução industrial ela também afetou muito a vida dos operários, né? Na forma, no sentido em que fez deles servos assalariados, né? Já que a pessoa tinha que viver para trabalhar, para produzir, né? E isso acabou se naturalizando, se aceitando como normal, né? E eu acho isso muito louco, porque se de um lado a gente achava a vida do servo medieval terrível, né? E a gente achava também muito estranho que dentro daquela sociedade cristã, católica, se aceitasse aquilo, a servidão, a gente não acha nem um pouco estranho que o trabalho assalariado tenha sido tão explorado, né, na Revolução Industrial, inclusive com a exploração do trabalho infantil, né? E isso parece que se aceita como normal, né, ou se aceita como menos anormal, enfim. Então, a segunda revolução industrial é a revolução do século XIX, é a revolução da eletricidade, do petróleo como fonte de energia e do aço. Já se conhecia o petróleo anteriormente, mas não sabia utilizá-lo como produtor de energia. Na segunda revolução industrial, que se aprende isso, e aí o uso do petróleo como fonte de energia vai também dar um salto muito grande na produtividade, porque vai permitir que máquinas ficassem funcionando direto sem que houvesse o ser humano ali operando ela, ok? Agora, uma outra questão, a gente não vai narrar aí linearmente não, tá? Só vamos falar de coisas que eu acho interessante para que vocês tenham em mente aí sobre a Revolução Industrial. Uma outra coisa que é importante é que, se por um lado, com a consolidação da Revolução Industrial, né, lá na primeira mesmo, no século XVIII, você tem essa ideia de livre comércio, de livre mercado, de que o Estado não deve intervir muito na economia. O Adam Smith, os fisiocratas anteriormente já até haviam feito isso também. Mas a questão é que na segunda Revolução Industrial, o Estado, o país, não é? O Estado que eu digo, entidade político-administrativa de todo o país, vai como é que eu posso dizer, dar suporte cada vez maior para o funcionamento dessas grandes empresas que vão surgir em virtude da segunda revolução industrial, né? Vai haver cada vez mais uma aproximação entre capital e Estado, né? Não mais aquele capital do mercantilismo, né, que controlava a economia rigidamente,
mas não aquele Estado lá do mercantilismo, né, perdão, mas assim, é um Estado agora que consegue, como é que eu posso dizer, incentivar a economia sem estar interferindo tanto nela. Então, a lógica da segunda revolução industrial é mais o seguinte: se as empresas produzem, se as indústrias produzem e vendem, né, há emprego e há estabilidade social e econômica. Se as empresas não vendem bem, né, têm problemas, tem desemprego, tem instabilidade social, econômica, enfim, tem uma série de problemas. Então, os estados nacionais acabaram se vendo, digamos, na missão de tornar a economia, o desenvolvimento econômico burguês, o mais estável possível, ok? Então, o aparato jurídico, todo o aparato, né, do Estado vai ser orientado para desenvolver a economia o máximo possível, ok? Beleza? Então é isso. Então, como eu disse, é o século XIX, o século da Revolução Industrial, é o século XIX, o século da corrida imperialista na África, né? E o que a gente entende por imperialismo? Imperialismo é o nome que a gente dá a esse processo de desenvolvimento econômico, né? De notável desenvolvimento econômico em alguns países europeus, sobretudo a Inglaterra, que vai dar a eles a capacidade, a condição de dominar outros territórios fora da Europa, sobretudo na África e na Ásia. Esse é o imperialismo. É a busca por mercados consumidores e matérias-primas na África e na Ásia pelos países industrializados, mas, como eu disse, não é apenas a busca por mercado consumidor e por matéria-prima. Também havia o desejo aí de escoar o excedente populacional da Europa, enfim, de investir os capitais também excedentes, até porque com a segunda revolução industrial a gente vai chegar na fase do capitalismo monopolista, né? E a gente vai ter inclusive a primeira crise, a primeira grande crise econômica do mundo capitalista nem foi a crise de 29, ela foi a maior. Mas na década de 70 do século XIX já houve uma crise econômica por conta, né, dessa capacidade produtiva que os países europeus, sobretudo a Inglaterra, alcançaram no século XIX e, em contrapartida, não tinham um mercado consumidor tão grande quanto tinha-se uma capacidade produtiva, ok? E aí isso vai gerar uma saturação aí dos mercados consumidores e vai gerar estoques cada vez maiores, né, num processo de superprodução, e vai gerar essa crise da década de 70 do século XIX, que depois vai se repetir de forma mais veemente no início do século XX com a crise de 29. Ok? Bom, inclusive tem o texto aqui, não é, que eu falei, que eu comentei sobre a possibilidade de uma guerra civil, lá na página 93, na coluna da direita em cima, não é? Tem um textozinho que se justifica o processo imperialista, né, sob o argumento de que se não fosse escoada uma parte da população, sobretudo aquela que havia sido mais explorada, mais ferrada com o processo de revolução industrial, certamente essas pessoas iriam fazer uma espécie de revolução social, né, de guerra civil ou coisa do gênero. Então é interessante notar que a Inglaterra ela já estava, digamos, meio que preparada, né? meio que já ligada, né? De como a sociedade poderia se transformar e como ela poderia evitar as transformações inconvenientes, né? Então é esse texto aí que eu queria, inclusive, que vocês dessem uma lida depois, ok? Não vou ler não, senão a gente vai perder tempo nisso. Eu tenho mais 3 vídeos para passar, porque eu vou fazer dividido hoje. Bom, esse desenvolvimento econômico burguês que aconteceu no século XIX, que consolidou a posição da Inglaterra de país mais rico do mundo e que fez outros países se unificarem. A gente já viu que a Itália e a Alemanha se unificam na década de 70 do século XIX, muito por conta do desenvolvimento da Revolução Industrial. A gente já viu que o pano de fundo das unificações é a questão comercial, é o interesse de aumentar o mercado consumidor e fornecedor de matéria-prima, que faz com que a burguesia alemã deseje a unificação e a italiana também, ok?
Então, vamos ver aí que esse desenvolvimento econômico burguês, ele transformou a sociedade de forma muito profunda, ele enriqueceu a burguesia, mas ele, como a gente já comentou, deixou o trabalhador numa situação cada vez mais difícil, já que o predomínio ou a maior utilização das máquinas, sobretudo na segunda Revolução Industrial, retirou muito emprego dos trabalhadores e, além disso, fez com que os salários tivessem uma espécie de achatamento, já que com menos trabalhadores, já que com mais máquinas mais eficientes, né, que ficam ligadas o dia inteiro produzindo sem se cansar, sem comer, etc., os burgueses podiam demitir os seus funcionários. Então houve uma onda de desemprego no século XIX na Europa, não foi só maravilha não, né? Porque a gente imagina que a Revolução Industrial só foi coisa positiva, não. Teve desemprego, exploração do trabalho feminino, infantil, poluição, enfim. E aí, nesse contexto, um filósofo, né, o historiador, o pensador, né, alemão, que estava na Inglaterra, vai produzir uma série de estudos e vai desenvolver um pensamento chamado socialismo científico, que é diferente do socialismo utópico. Né? O socialismo utópico, né, utopia é algo difícil de ser alcançado, se não impossível, né? O socialismo utópico é tipo aquele pensamento do Voltaire, é tipo o iluminismo do Voltaire, é aquela ideia de que o próprio trabalhador, ou perdão, de que a própria burguesia vai promover reformas sociais para melhorar a vida do trabalhador. Isso é o socialismo utópico. O Marx é o pai do socialismo científico, o Marx e o Engels, e ele vai dizer o seguinte, olha, não, se alguém quiser uma sociedade mais justa, tem que botar a mão na massa. Né? E ele vai falar isso a partir de uma análise da história, e ele vai compreender a partir dessa análise objetiva da história que a história se resume a uma história de luta de classes. Ele não diz que deve ser uma luta de classes, ele diz que a história é uma luta de classes. Foi uma constatação que ele fez ao observar, ao analisar toda a história da humanidade. Né? Então, Marx ele usa a história para fazer as suas observações, né? E para fazer as suas constatações. E a partir da análise histórica que ele constata que a história da humanidade é a história da luta de classes, não que deve ser. Okay? Ele diz que é, e ponto. E sempre foi assim. Era na antiguidade lá a luta do escravo contra o livre, depois do servo contra o senhor e assim por diante. Aí vai, essa luta de classes vai evoluindo. Né? E como que o Marx dizia que essa sociedade mais justa deveria ser construída? Pela atuação do próprio trabalhador, pela própria atuação do operário, do proletário. Para o Marx era o proletário, o operariado, o grande protagonista dessas revoluções aí que transformariam a sociedade capitalista numa sociedade mais justa, ok? Então ele dava um protagonismo ao trabalhador, dizendo que era através de uma revolução que ele poderia superar aquela sociedade capitalista burguesa. Né? Então ele diz que o comunismo, o socialismo e o comunismo são, como é que eu posso dizer, etapas posteriores ao capitalismo, né? Que devem acontecer de forma, como é que eu posso dizer, linear. Né? Para o Marx é como se houvesse uma escadinha, ele era um evolucionista, né? Então ele acreditava numa espécie de evolução do sistema social, do sistema econômico, do sistema político, até o momento que a sociedade se tornaria aí para o Marx comunista, okay? Com o fim do Estado e tudo mais. Bom, então o socialismo científico de Marx tem o seu início aí em 1848, quando ele publica o Manifesto do Partido Comunista, e a gente já viu que em 1848, 1830 e 48 tem aquelas revoluções lá na França, né? Depois o pensamento de Marx vai amadurecer um pouco mais e ele vai escrever o Capital, né? Se não me engano, na década de 70, justamente no momento de crise do capitalismo. Se você gosta ou não do Marx, né, eu sugiro que vocês deem uma lida nele ou deem uma olhada sobre quem foi Marx, tentem fazer isso de forma, como é que eu posso dizer, atenta para que não caiam aí nessas bobagens que se leem na internet,
porque o Marx, ele, a meu ver, e o Hobsbawm também defende isso lá no livro dele, Era dos Extremos, que foi a Revolução de Outubro, não Marx, né, ele defende que foi a Revolução de Outubro, a Revolução Bolchevique na Rússia, que salvou o capitalismo liberal, que permitiu a sobrevivência do capitalismo liberal. Se depois alguém quiser saber o porquê, eu comento, né? Mas o que eu acho, agora já não é mais o Hobsbawm falando, é que o socialismo, a ideia do socialismo foi a grande responsável pela salvação do sistema capitalista, porque foi inclusive as análises que o Marx fez sobre o capitalismo que deram, né, ao sistema capitalista a capacidade de sobrevivência diante de tantas transformações, né, desse sistema, inclusive diante de tantas denúncias que foram feitas sobre a exploração do trabalho no sistema capitalista, que eu acho que todos sabem como funciona, né? Aliás, todos se lembram daquela ideia de mais-valia do Marx, né? E da alienação, que comprovam que esse sistema de trabalho que se torna dominante na segunda revolução industrial é extremamente nocivo para o trabalhador, né? Que torna uma alienação, que transforma esse trabalhador num trabalhador alienado, num trabalhador que não se reconhece no seu trabalho, beleza? Além da questão da exploração, né? De que ele não é dono do seu trabalho, porque ele não possui toda a riqueza que ele produziu. Mas nem vamos questionar isso aí. Eu só estou falando da questão da alienação, do não reconhecimento do trabalhador em relação ao seu trabalho, né? E isso aí o Chaplin talvez tenha demonstrado de forma mais interessante naquele filme lá que não tem fala, mas que expressa por si só a crítica que o Chaplin faz ao sistema capitalista, né? E por isso que eu digo sempre que, graças a Deus, eu não trabalho numa linha de produção, né? Porque esse sistema ele é terrivelmente alienante, né? O cara ficar lá eternamente apertando um parafuso sem saber muitas vezes o que ele está produzindo. Mas enfim, não vamos seguir nisso aí não, porque a gente também não tem muito tempo e eu acho que essa ideia é simples e a gente já viu muito tempo, muitas vezes. Agora a gente vai falar do anarquismo, né? Os escritos do Marx, como está escrito lá na página 94, acabaram gerando na intelectualidade europeia, né, principalmente dentro daqueles que achavam muito interessante as ideias socialistas, e essas pessoas ficaram muito empolgadas e começaram a defender ideias, a aperfeiçoar as ideias de Marx ou modificá-las, né? Um desses caras foi um russo, né? O Mikhail Bakunin. Esse camarada, em 1868, ele se filiou à Associação Internacional dos Trabalhadores e começou a debater aí as ideias, né, marxistas, as ideias socialistas. E para o Bakunin, o Estado, o sistema jurídico e toda a forma de limitar a ação humana, né, é meio que opressora, né? Para ele, a sociedade deve se organizar em princípios libertários, onde todos vivem livremente, sem a opressão do Estado, né? E sem regras e sistemas jurídicos e polícia não é estabelecido previamente. É óbvio que isso está muito mais próximo até da utopia né, do socialismo utópico do que da objetividade, e por isso mesmo só existiu um lugar onde tem uma comunidade anarquista, que eu acho que é lá na Dinamarca, uma cidade, um vilarejo chamado Cristiânia, né? Enquanto o socialismo ele se implantou ainda, que a gente possa discutir, que ele não deu certo, etc., ele conseguiu se implantar aí em alguns países, como China, não é? União Soviética, antiga União Soviética, Cuba, etc. Ok? Então, os ideais anarquistas, segundo os ideais anarquistas, a organização econômica dos trabalhadores após a Revolução, né, seria de acordo com a ocupação de cada um sem a necessidade de qualquer autoridade estatal. Então, para o anarquismo, o Estado era visto quase sempre como opressor, quase sempre não, sempre como limitador da liberdade humana, ok? Inclusive, o Bakunin ele condenava o sufrágio universal porque, para ele, qualquer um que fosse o representante do povo nunca representaria realmente a vontade popular. Um dia desse eu até estava pensando isso, né? Eu estava fazendo aí
umas conjecturas e pensando o seguinte: eu acho que as elites mundiais defendem tanto a democracia porque na democracia você tem como dar uma aparência de legitimidade, porque diz que foi o povo que escolheu, mas no fundo existem mecanismos de dominação tão mais sutis que, através da democracia, os grupos econômicos dominantes conseguem fazer a vontade deles, né, através da manipulação da mentalidade, do voto, enfim. Então, para o Bakunin, é mais ou menos isso aí que ele pensava, que qualquer representante do povo nunca representaria efetivamente o povo, né? E sempre usaria o sistema político para beneficiar um grupo ou outro, né? E aí, por isso, ele condenava o sufrágio universal, ok? Bom, agora por fim, para eu deixar vocês aí com 2 vídeos que eu já tinha gravado para outras turmas, mas que falam especificamente sobre o imperialismo na África e na Ásia, eu só queria que vocês vissem que a segunda Revolução Industrial, o século XIX, ele também produziu, né, uma série de justificativas para o imperialismo e para a superioridade do homem branco. Essas ideias se pressupunham ciência, né, na época, e elas tentavam, a partir de estudos, comprovar a superioridade do homem branco. Isso aconteceu principalmente por conta de um estudioso, de um intelectual, um pesquisador, enfim, inglês, chamado Herbert Spencer, né? Esse cara era um grande admirador da ideia de Darwin e ele achou aquela ideia da evolução das espécies brilhante e ele tentou usar esse conceito de evolução das espécies para analisar a sociedade, né? E daí se cometeram equívocos terríveis, né? Porque o Spencer e os seus seguidores, e aliás, o Spencer não criou o conceito de darwinismo social, mas ao defender essa ideia de que o conceito de evolução, a ideia de evolução pode se aplicar na sociedade, o Spencer acabou abrindo caminho para que pessoas dissessem que o europeu, né, era o mais evoluído. Aliás, ele próprio considerava o europeu aí o ápice evolutivo da espécie humana, mas cada vez mais outros pensadores começaram a pegar a ideia do Spencer e modificá-la, né, dizendo que o europeu era sim mais evoluído, que ele era sim mais adaptado e que por isso ele tinha a capacidade, não, a missão, a tarefa de levar a civilização para o mundo selvagem, para o mundo bárbaro, né? Então, o que esses estudos do século XIX vão fazer é tentar dar uma roupagem científica a ideias terríveis, né, como essas que pretendiam aí dizer que existem seres humanos mais evoluídos que os outros, né, mais adaptados que os outros e assim por diante. Inclusive a antropologia, ela nasce nesse contexto e inclusive nasce de forma assim, muito terrível, porque os primeiros antropólogos eram pessoas que iam para a África e para a Ásia para analisar as sociedades coloniais, né, e passar essas análises da forma, como é que eu posso dizer, mais interessante possível para o colonizador, para que o colonizador conseguisse dominar a região da forma mais eficaz, da forma mais eficiente possível, ok? Então, o darwinismo social é uma leitura que muitos estudiosos vão fazer, né, da sociedade a partir do princípio de evolução do Darwin. Eles acreditavam que as sociedades também tinham um caminho evolutivo a ser seguido, né? E que a sociedade europeia estava no mais alto nível de evolução humana e a sociedade africana estava no mais baixo nível de evolução humana. E por isso o homem branco, sobretudo o inglês, tinha a missão civilizatória, a missão de humanizar o homem selvagem, de catequizar também, né? Mas não só catequizar, mas civilizar. Não é só um ideal religioso, é um ideal de civilização, porque eles acreditavam realmente com base na ciência, né? Que tinham sociedades civilizadas e sociedades selvagens, né? Uma ideia que a antropologia amadureceu, quer dizer, ao amadurecer, a antropologia desmantelou essa ideia, né? Bom, então eu vou parar por aqui. O que eu quero que vocês percebam é que essa ideia de imperialismo é uma ideia que é decorrente da Revolução Industrial, né? É uma necessidade da Revolução Industrial que os países mais ricos conquistem áreas na África e na Ásia em busca de matéria-prima, mercado consumidor, em busca de escoar capitais, em busca de escoar a população,
enfim. E vai ser utilizada uma série de ideias, não é, que se desenvolveram ao longo do século XIX para justificar o imperialismo, para dizer que o homem branco tinha sim autoridade para colonizar a África e a Ásia, porque era um favor que os europeus estavam fazendo aos africanos e asiáticos. Ok? Então é isso que eu quero que vocês percebam. Se houver dúvida, qualquer coisa me chama. Depois vocês vão ver outros 2 vídeos, um falando sobre o imperialismo na África, outro na Ásia, e depois eu vou ter que fazer um aí sobre a Segunda Guerra. Beleza?